Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 515 e minguando até 775 dias, 13 de maio de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. Se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 515, Enoque, o Pai da Vida, parte 53, com o subtítulo Força da União por Ato Missionário, parte 3. Se vocês não viram o blog anterior, vejam, é muito importante, sempre é uma continuidade, ok? Esse blog diário sempre é uma continuidade para que nós possamos compreender isso de todas as formas. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse e um blog que antecipe a esse para que vocês possam ter praticidade ao acompanhar ao acompanhar este vídeo deste blogs diários. É muito interessante vocês fazer o processo de conscientização de vossas evolução, né, sobre tudo aquilo que vier a ser dito dentro deste blog diário, ok? Eu também deixo na descrição do vídeo um a abertura desse título, né, para que vocês possa, voltar, ver o que fora dito antes na abertura deste blog diário, para que vocês possam ter consciência, para que vocês possam se realizar de todas as formas. Eu também deixo na descrição um blog referência desse título. Tudo na descrição para que vocês possam ter praticidade em tudo. Então vamos, né, para a expressão livre, depois que nós vimos aquele blog diário, né, antes desse, muito interessante, vamos dar continuidade neste blog diário, falando das esposas separadamente, né, compreendendo. Se vocês não viram o blog anterior, vá lá e vejam. Se vocês também não viram a abertura deste subtítulo, né, e vocês vai lá e vejam da mesma forma a força da união por ato missionário, certo? Tudo na vida, ela é uma situação, ela é uma missão, a vida ela é uma missão para todos nós, independente se você está, né, fazendo um trabalho social para Cristo, independente se você está vivendo a sua vida pessoal, né, ou na consciência de um marido, né, consciência de uma esposa, né, que hoje a ideia correta, né, de todos que as pessoas vivem hoje socialmente é vocês ter que, porque aqui dá uma referência de como a gente usar um corpo simples, de entendimento simples. Mas quando a gente vê essa ideia de responsabilidade sobre a família, nós ganhamos essa estrutura, ok? Ganhamos essa estrutura, marido, política, né, sei lá, patrão, dependendo do ambiente que você tiver, né, hoje ele representa postura política, né, são várias coisas, dependendo da postura que você tem, é essa ideia aqui, ok? Que o marido
de uma certa forma, hoje ele está ganhando muito uma ideia ideológica, certo? Para os movimentos dos astros, para movimentar uma coisa, o anticristo, o antissocialismo, ok? Então, o anticristo, o antissocialismo consciente e o anticristo, o antissocialismo inconsciente, dessa forma, né? O certo a se relacionar essa formação aqui é errado e essa aqui é correta. Essa aqui é errado e essa aqui é correta. Esse aqui é os movimentos dos astros para a força da união. O anticristo, eles usam essas estruturas, dando uma consciência no seu corpo interior, né, e permanecendo gloriado com Cristo de todas as formas, porque eles têm consciência na vida e eles têm consciência em Cristo. Entenda isso. Vamos então para para ler pedaço desse contexto e fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que tem dentro da sociedade, ok? E junto com a formação de Cristo, fazendo uma mediação entre um e outro. E assim eu conheci no meu íntimo que eu mesmo sou a primeira esposa, a segunda esposa e a terceira esposa. A primeira esposa representa a minha palavra, a segunda esposa representa a minha vida, a terceira esposa representa o meu corpo emocional. E o corpo emocional se consiste em conhecer uma coisa e outra dentro de minha sociedade. E este conhecimento pode explicar outro corpo emocional de tudo aquilo que eu possa conhecer deste mundo moderno e, e, me, de, e me permitindo para os dois ao mesmo tempo. Quando eu digo que vamos para a expressão livre, né? Vamos para a expressão livre, vamos por parte. Assim eu conheci no meu íntimo que eu mesmo sou a palavra, né? Você pode ver que dentro de uma estrutura comum, os astros, eles podem usar essas ideologias tudo para ele, né? Por exemplo, vamos colocar aqui numa coisa negada para o dia de hoje, para representar o fim do tempo. Os astros, eles mesmos são a palavra, eles mesmos são a vida, eles mesmos são o corpo, eles mesmos são a glória de um corpo comum. Eles, não, na verdade, eu parei aqui na terceira esposa. A glória de um corpo comum são coisas que nós estamos relacionando à sociedade, uma mediação, certo? É uma consequência desse corpo. A glória de um corpo comum é uma consequência desse corpo. Que não é o caso relacionar agora, não, que ele vem na cabeça do marido, de responsabilidade, mas vamos entender isso. Vamos entender só a terceira esposa. Então, quando a gente falamos de um astro, ele mesmo é a palavra, ele mesmo é a vida, ele mesmo é o corpo emocional dele. Chegou nesse corpo emocional, ele está entendido dessas três ideologias, que é a esposa, palavra, vida e corpo, ele entendeu que ele mesmo é isso, então ele vai entender se ele vai relacionar uma coisa negada para Cristo ou se ele vai relacionar uma coisa negada para a sua sociedade, certo? Ele vai relacionar. Ou se ele vai relacionar uma coisa certa para Cristo, ou se ele vai relacionar uma coisa correta para a sua sociedade. Entenda isso. Existe essas possibilidades, ok? Entenda isso. Então, entendendo que a primeira esposa ela pode ser um mentor que esteja habitado no mesmo espaço de corpo, representando o seu corpo emocional. Entenda isso, ok? A primeira esposa representa a minha palavra, a segunda esposa representa a minha vida, a terceira esposa representa o meu corpo emocional. Agora aqui o corpo emocional. Veja o que o contexto diz. E o corpo emocional se consistia em conhecer uma coisa e outra dentro da minha sociedade, né? O corpo emocional, ele se consistia. Eu posso conhecer, né, uma esposa que seja a minha parceira, que tenha o seu corpo emocional, né, que tenha o seu corpo emocional. Eu posso ser um corpo emocional. Eu posso conhecer isso. Eu posso conhecer todas as coisas que está ideologicamente dentro da sociedade ou a formação correta de Cristo, né? Que hoje, se você não viu o blog, né, da abertura desse subtítulo, veja a formação do Cristo, começando a alinhar ela, vê lá, ok? Formação de Cristo correta, certo? E até mesmo a sinalização, vendo tudo essa sinalização que Deus sinalizou o sétimo dia, né? O sétimo milênio,
entendendo que o Cristo ele representa tempo e espaço de tempo, que tempo vai representar o tempo e o espaço de tempo vai representar um corpo emocional, ok? Entendendo isso? Se vocês não viram, volta lá e vê, ok? Então, fazendo essa interação, né, o corpo emocional se consistia em conhecer uma coisa e outra dentro da sociedade, pode conhecer, né, um outro corpo emocional, né? Este, co- e, isso, e este conhecimento pode explicar outro corpo emocional, né, como eu tenho dito, e tudo aquilo que possa conhecer deste mundo moderno, e me permitindo para os dois, né? Para outro corpo emocional ou para essa eh, mundo moderno. Entenda isso, muito interessante vocês entender o que está sendo dito, ok? Vamos dar uma referência aqui para a primeira esposa. Primeira esposa representa a palavra, né? Vamos lá. A palavra, ela pode representar um espaço no corpo, né? Explicando um espaço que tem a consciência que seu corpo. Vamos voltar a esse contexto, vamos lá. Primeira esposa representa a palavra. A palavra, ela pode representar um espaço no corpo, explicando um espaço que tenha consciência que seu corpo é do seu marido, né? E que se permite se realizar com a consciência do marido. Quando uma esposa faz este movimento para o marido, ela alcança o seu mentor, sendo mais específico, o marido, e que esteja na quarta dimensão deste corpo, e que possa entender do seu corpo, que possa entender do corpo de sua mulher, fazendo uma mediação com o corpo de sua mulher junto com a sua consciência, ok? Eu cometi um erro aqui, eu coloquei sociedade, já vou dando uma referência aqui, que por quê? Quando eu falo assim, possa conhecer da sua do seu corpo, né, a esposa tem que conhecer o marido. Se eu falar isso, tipo assim, não, então não tem aquele instinto de o marido estar representando a mulher. Então, a esposa, geralmente ela está indo direto para a sociedade. Então, a consciência, o corpo da mulher volta para a consciência do marido e o marido volta para o corpo da mulher, né? ten- ten- Sentindo aquelas mesmas coisas que a mulher tem para ela possa agradar ela. Entenda isso. Vamos voltar ao contexto tudo de novo. Não tem problema repetir. É muito importante isso. A primeira esposa representa a palavra. A palavra ela pode representar um espaço no corpo, explicando um espaço que tem a consciência que seu corpo é do seu marido, né? Primeira esposa está tendo consciência do marido e que se permite se realizar com a consciência do marido. Quando uma esposa faz este movimento para o marido, ela alcança o seu mentor, sendo mais específico, o marido, e que esteja na quarta dimensão deste corpo e que possa entender do corpo de sua esposa, fazendo uma mediação com o corpo de sua esposa junto com a consciência do marido. Sendo comum o marido exibir a sua mulher, porém não é comum a mulher exibir o marido, pois este mesmo é apenas uma consciência espiritual e que entenda a sua esposa. Eu não gosto muito da expressão mulher, eu gosto de falar esposa, porque isso é mais formal. Porque mulher é muita ideologia que tem sobre a expressão mulher. Se você falar esposa, então a gente já vai entender logo que é conjugal, é um relacionamento conjugal, que é muito importante a gente entender esse ambiente, do que se trata o contexto, entenda? Porque se eu falar mulher, ela vai cair numa ideologia. Tem que falar esposa para entender que é um relacionamento conjugal, ok?
Vamos então para a expressão livre. A primeira esposa representa a palavra, né? Lembra se você, o blog anterior falou da primeira esposa, né? Como que ela foi se comportando, né? Existe aquele relacionamento daquela. Para você entender isso, você tem que ver o primeiro relacionamento de um corpo emocional junto com uma suposta mulher, suposta esposa, para vocês entender essa parte aqui, ok? A palavra ela pode representar um espaço no corpo, né? Ela pode representar um espaço no corpo. Esse espaço do corpo pode ser um mentor que esteja habitado ou pode ser de um outro corpo que esteja habitado desse mentor. E que se ele estiver desabitado, ele vai representar a esposa, ok? Representar um relacionamento conjugal, ok? A palavra ela pode representar um espaço no corpo, explicando um espaço que tem a consciência que o seu corpo é do seu marido. Aqui, quando eu falei que a consciência que o seu corpo é do seu marido, eu estou falando de um corpo, de uma consciência que esteja desabitado do marido, né? Outra corpo emocional que tenha que ter consciência no marido e que se permite se realizar com a consciência do marido, né? Que se permita se realizar com a consciência do marido, né? Essa é a estrutura. Quando eu falo da palavra aqui, né, ela tem bem essa estrutura, a formação correta da mulher, da esposa dentro da sociedade, essa aqui, junto com essa do marido aqui, a formação correta do marido, certo? E que aqui a consciência do marido fica bem fora do corpo emocional dele, dentro da sociedade de Cristo, entende? Porque, de uma certa forma, é ele que vai, de uma certa forma, é ele que vai fazer esses movimentos de ir para a rua, né? De fazer o trabalho, né? De realizar com esse corpo emocional junto com a mulher. Não estou falando isso, não é questão que tem uma coisa certa para que a mulher fazer, ou para que o homem possa fazer. Ideologicamente, nós entendemos que essa desabitação é um relacionamento direto dentro da sociedade, certo? E esse corpo aqui, esse espírito flexionado da mulher aqui, ele tem que dar para essa do marido aqui, para essa consciência do marido, para que o corpo da mulher seja, para que o corpo da mulher seja um com a consciência do marido. De forma que a mulher, ele relaciona o corpo dela primeiramente, né, tudo aquilo que ela esteja sentindo, né, quando ela vai dar à luz, é ela que sente a dor, não é o marido. Então, é só para vocês entenderem. Então, ela tem esse sentido, né, e relaciona isso ao seu marido, certo? Então, ele tem esse corpo e esse espírito flexionado que vai para o marido, certo? Esse espírito flexionado aqui vai para a quarta dimensão junto com o marido. E o marido começa a ter consciência no corpo dele, né? E consciência no corpo da mulher. Essas duas é muito interessante vocês entenderem. Quando o marido ele tem responsabilidade sobre ele e sobre a mulher dele, sobre a esposa, por exemplo, o marido ele tem que ter uma sabedoria para unificar o corpo emocional dele junto com o corpo emocional da mulher. Se a mulher dele estiver triste, ele também tem que estar triste. Fala assim, não, por que que a minha mulher está ficando triste, né? Será que, o que está acontecendo? Ele vai ter essa preocupação. "Ah, minha mulher está feliz. Ah, então está tranquilo, está feliz, né, está vivendo feliz". Se o marido ter essas responsabilidades, ele não vai precisar de ficar falando, né, mal da mulher dele, da esposa dele por aí, né, criando coisas. Então ele vai se sentir responsável por isso. Eu vejo que como que hoje a mídia social ela vê as pessoas se comportando, né, falando um monte de coisa das esposas, assim, né, sobre um proceder. Entenda, essa ideia de responsabilidade emocional, quando o marido se aplica, dá muito certo. Vocês não, né, você ter uma postura não significa que você tem que dar certo, mas você tem que ter consciência naquilo que deve fazer o correto.
Qualquer pessoa, não precisa ser só a esposa não, por exemplo, minha mãe, o meu filho, você está triste, eu vou lá, eu me sinto triste junto com ele, eu choro junto com ele, eu sorrio junto com ele, significa que nós estamos conectados, nossos corpos emocional estão conectados. Então qualquer esposa, mas por quê? Isso se aplica muito por que que eu estou falando muito do casamento conjugal? Para que a gente possa compreender as suas responsabilidades. Não precisa dar certo, mas nós precisamos ter consciência naquilo que é correto, certo? É muito ruim as pessoas elas não conseguir, quando o que que eu quero dizer? Quando o marido ele não consegue ter uma realização dentro do seu relacionamento social, quando ele vai falar mal de sua esposa, ele fala mal dele mesmo. Se ele engrandecer sua esposa, ele engrandece ele mesmo, certo? Porque de determinada situação, esses 2 corpos, eles são unificados, eles são unidos com essa consciência do marido, eles são unidos com essa consciência do marido. E a esposa, vê como é que a esposa fica aqui sentindo a dor do parto, né? Sentindo a dor do parto, ela está conectada a esse corpo, porque ela dá à luz. Quando ela está conectada a esse corpo, ela quer se sentir bem, ela quer se sentir feliz, ela quer que o seu marido, de uma certa forma, relaciona ela em tudo, que ela se sente segura, que o marido dela não vai fazer uma coisa, né, sei lá, uma coisa, muita coisa. Não vou falar, porque senão gera muita ideologia por causa dessa mulher aqui, ó, dessa mulher negada, né? Essa mulher negada aqui, que é a segunda esposa, vocês veem como é que ela procede, ela é muito astuta em tudo. Ela quer sentir coisa, ela é muito astuta. Ela não tem nada a ver com essa aqui, ela não tem nada a ver com essa aqui. Essa aqui não tem nada a ver com essa aqui. Ela é muito astuta, ela entrega os seus maridos ao relacionamento terceiro, ela entrega o seu marido à sociedade de bandeja, que nem Dalila foi e traiu, né? Queria descobrir aonde estava a força dele, aí o que, que a mulher dele estava toda vez entregando ele aos filisteus, à sociedade, porque ela, de uma certa forma, não queria realizar com o marido, ela queria realizar com a sociedade. Ela queria se realizar com a sociedade. E toda mulher que quer relacionar a sua sociedade diretamente, não relacionar o marido vai ficar aqui, ó, sozinho. Então você entende, não vai dar certo, acabou. Acabou. O marido tem que ter consciência. O marido não está sentindo mais o corpo da mulher dele. Para onde que a mulher dele está olhando? Para a sociedade. Então significa ela vai ter tendo fantasia sexual, sei que tem lá muitas outras coisas. Não é ruim você ter uma esposa que sonha, que quer ficar rico, que quer ficar milionário, que quer aquilo. Não é ruim. De uma determinada situação, ela ajuda o marido a se mover essas ideias para que eles possam se realizar juntos, entende? Ela ajuda quando ela tem essas ideias, ela apresenta essas ideias para o marido, ok? É bom, ok? Entenda isso. Quando uma esposa faz este movimento para o marido, ela alcança o seu mentor, sendo mais específico, o seu marido, e que esteja na quarta dimensão deste corpo. Quando eu falei na quarta dimensão, igual eu estou tendo dito, cai direto dentro da sociedade, né? Aí você vai ver, entender bem no finalzinho deste contexto. Por quê? Olha só, entenda isso aqui. E quando o marido está aqui nessa postura, na quarta dimensão sociais, ele está depois do seu corpo relacionando tudo aquilo que tem dentro da sociedade, tudo aquilo que é social para ele, entenda? Tudo aquilo que é social. E entenda isso. A princípio, entenda só isso, ok? Ele vai alcançar um mentor, sendo mais específico, o marido que esteja na quarta dimensão deste corpo. E que possa e que possa entender do corpo de sua esposa, que possa entender do corpo de sua esposa. Eu coloquei mulher mais uma vez, né, igual eu falei, quero tirar essa ideia de mulher e tu colocar por esposa. Perfeito, ok. E que possa entender do corpo de sua esposa. Quando esse essa quarta dimensão, ela tem consciência no corpo dele, emocionalmente, e no corpo da sua esposa, ele vai começar a entender da sua esposa, que geralmente esse corpo desse marido, ele fica neutro.
Quando esse corpo fica neutro, qualquer coisa que a sua esposa vier contra você, essa aqui, essa esposa falsa aqui, que é a segunda. Qualquer coisa que ela vier contra você, se você tem consciência aqui, vai vir contra ela mesmo. Tudo que ela fizer contra o marido é um reflexo da ignorância dela. Tudo que ela fizer volta para ela. Ela vai sentir aqui, quando o marido está posicionado neutro aqui, tentando relacionar o bem da esposa dele, tentando conduzir essa emoção da esposa dele, né? De uma certa forma, se ele tem sabedoria, ele consegue fazer isso, certo? Agora, se ele não tem, né, sei lá, é muito complexo quando a pessoa não tem. Mas entenda, se mesmo se ela não está entendendo nada, tudo que essa esposa aqui, essa esposa falsa, a segunda esposa, tudo que ela fizer contra o marido, volta para ela. Volta para ela. O desrespeito, tudo, todas as coisas, ela vai ficar em crise, vai ficar infeliz, insatisfeita, tudo que ela fizer, porque essa glória aqui é um reflexo de obediência, né? De estar relacionando, mostrando que ele tem uma postura, que ele tem uma condições. E que muitas das vezes, quando ele fica neutro aqui, dependendo da Guerra Fria, ele fica neutro aqui também, de uma certa forma, fica neutro. O corpo dele fica neutro, ele fica lá. Ai, vamos para lá, vai para cá, né, não faz diferença, né, sei lá, porque não tem como você discutir com uma esposa que ela esteja negando ela mesma, que ela esteja negando ela, uma esposa, né, falsa, né, a segunda esposa. Se vocês não viram o blog anterior, acompanhe, é muito interessante, ok? E que possa entender o corpo de sua esposa, fazendo uma mediação com o corpo de sua esposa, junto com uma consciência do marido, né? Marido, consciência do marido, a quarta dimensão, marido ou sociedade. Eu coloquei sociedade, mas eu quero colocar consciência do marido para que, de uma certa forma, a gente temos uma centraliza consciente dessa espiritualidade do corpo do marido e do corpo da mulher, certo? Entendendo isso, que os dois estão olhando. A esposa, ela tem por hábito relacionar o marido 2 vezes, né, 2 vezes entre aspas, porque na verdade ele relaciona só o corpo dela, né, mas como tem um espírito flexionado, então ele relaciona o corpo dela mais a consciência do marido, o corpo dela mais a consciência do marido, né. Ela relaciona 2 vezes. O marido que está aqui desabitado desse corpo dele aqui, neutralizando esse corpo, ele tem por hábito relacionar a mulher à consciência dele, né, consciência dele, que essa consciência ela cria um instinto protetor para a mulher, segurança, respeito ao corpo dela, respeito ao sentimento dela, respeito a tudo. Aí esse marido ele tem por hábito de relacionar a mulher 2 vezes, a consciência dele e o corpo emocional da sua mulher, não o corpo emocional dele. Porque da sua mulher, porque é esse corpo emocional dele, ele vai ficar ativo junto com a emoção da mulher. A mulher dele tá triste? Também tô triste, pô. Que está acontecendo? Que está acontecendo? Você não pode ficar assim, né, para triste, para baixo. Existe processo, né, emocional que hoje na Guerra Fria elas são inexplicáveis, certo? De determinada situação é melhor você ficar neutro, né? Não é tudo que você tenha que se preocupar. Observe, sente, né? Às vezes não tem diálogo. Muitas coisas que veem espiritualmente não tem diálogo para elas. Você entende que espiritualmente as coisas ficam um pouco mais, né, calado, deixa as coisas se resolver. Silêncio, silencia as coisas, vai trabalhar, porque existe muitas coisas espiritual. Às vezes você quer relacionar a sua esposa, querendo que ela te dê uma ideia daquilo que ela está sentindo, às vezes ela mesma não consegue explicar o que que ela está sentindo. Então, se você viu que a sua esposa está assim, deixa as coisas conduzir, tenta fazer uma coisa, vou lavar uma vasilha aqui, vou ajudar ela nisso, vou fazer isso para tentar amenizar. Aí então você fica tranquilo, você consegue resolver umas coisas dessa forma, sem palavra, porque a palavra no tempo de Guerra Fria ela é muito complexa. Não tenta usar as palavras quando você não está entendendo a pessoa, você vê que a pessoa está em crise, não tenta usar as palavras não. Usa mais o gesto, tá? O gesto ele explica muita coisa. Sendo comum o marido exibir a sua mulher, né? Porém, não é comum a mulher exibir o marido, pois este marido é apenas uma consciência espiritual e que entende a sua esposa, ok? E que entende do corpo da sua esposa.
Então, o que que eu quero dizer nesse finalzinho, que é muito interessante? Ó, é comum o marido exibir a sua mulher. Por quê? O que que acontece? Às vezes você sai é comum você sair para um marido, ele tem um amigo, né, ele apresentar a sua esposa socialmente, porque ele é uma consciência espiritual, então ele tem que apresentar quem está do lado dele, né, representar a responsabilidade. Quando a esposa ela começa a exibir o marido, né, não estou falando em exibir, essa exibição, não é porque que o marido não deva conhecer o amigo da esposa, não é isso, o amigo, a amiga, não é isso. Eu estou falando exibir socialmente. Quando essa esposa negada começa a exibir o seu marido, é porque ele não tem mais interesse. Essa exibição dessa esposa negada, que está sendo negada, não relaciona nada ao marido, né? Só quer sexo, dinheiro, alguma coisa assim, quer ganhar publicidade, né? Tem uma rede social aí, eu quero eu quero que me representa dentro da sociedade, alguma coisa assim, sei lá, qualquer coisa. Aí essa mulher vai usar, ele vai usar o marido para se promover dentro da sociedade. Essa mulher negada aqui. Então, exibir é para a mulher se promover no lugar do marido. Essa exibição é para a mulher se promover no lugar do marido. Então, é comum. O marido exibir a sua mulher, né, porque ele é um promovido dentro da sociedade, ele já representa a sociedade. O marido ele já tem essa consciência dentro da sociedade, ele já é promovido dentro da sociedade, entende isso, ok? Sendo comum o marido exibir a sua mulher, porém não é comum a mulher exibir o marido, pois este marido é apenas uma consciência espiritual e que entenda do corpo da sua esposa, entenda os en entenda do corpo da sua esposa. Ok. Então, né, vamos dar continuidade, depois nós vamos falar da segunda esposa, né, da segunda, vamos dar continuidade nessa segunda esposa, nós temos uma segunda parte dessa primeira esposa, né, e vamos dar continuidade no próximo blog, ok? E se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo, é muito importante, ok? Só faça isso se você se sentir realizado, né? Se você sentiu que é útil para você, compartilhe da mesma forma. Faça esse trabalho de conscientização e faça, né? Só se você se sentir realizado. Vamos dar continuidade no próximo blog diário de 416, Enoque, o Pai da Vida, parte 54, Força da União por Ato Missionário, parte 4. Nós vamos fazer, né, esse blog que eu acabei de dizer, né, é o próximo blog. Aí nós vamos fazer uma leitura corrida de tudo que fora dito, né, fazer uma leitura corrida, né, e para a gente nos conscientizar de todas as formas, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.